Tá para mais um Deep Dive com a gente. Isso aí. Mergulhando de cabeça em mais um tema fascinante. E hoje a gente vai desvendar as estratégias, os segredos, as nuances. As polêmicas. As polêmicas também, por que não? De um livro que dispensa apresentações. Um clássico da estratégia. Exatamente. As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Para quem já conhece, se prepare porque hoje a gente vai dissecar algumas das leis mais, digamos, intrigantes e, vamos ser sinceros, às vezes um pouco perturbadoras. O Greene não tá pra brincadeira. Ele vai direto ao ponto, sem filtro, mostrando como o poder funciona de verdade no mundo real. Sem romantizar, né? Sem romantizar. Ele expõe as entranhas do poder, tanto para o bem quanto para o mal. E aí já na primeira lei a gente leva um choque de realidade. Julgue as ações pelo efeito e não pela intenção. Uau. É como se ele dissesse, esqueça a moralidade, o que importa é o resultado. Vale tudo no jogo do poder. Me deixa um pouco... Eu incomodado. Mas, ao mesmo tempo, me faz pensar em como a gente age, né? Será que a gente sempre considera as consequências das nossas ações? Boa pergunta. E aí que entra a genialidade do Greene. Ele nos coloca para pensar, para questionar, para analisar nossas próprias atitudes. E será que a gente consegue decifrar as intenções por trás das ações? A gente tá sempre rodeado de pessoas, amigos, familiares... Colegas de trabalho, chefes, clientes. Como saber se eles estão sendo sinceros ou se estão usando alguma máscara, alguma estratégia para conseguir o que querem? É como se a gente tivesse que se tornar detetives da natureza humana, tipo Sherlock Holmes do poder, sabe? Observando cada gesto, cada palavra, cada microexpressão. E às vezes o silêncio fala mais alto que palavras, né? Verdade. O Greene fala bastante sobre a importância de dizer menos do que o necessário. Às vezes a gente se entrega falando demais, revelando nossas fraquezas, nossos planos. É como na história do Janik Lokisto, que, sem querer, entregou suas intenções ao revolucionário Kondrat Ryleyev. Ele só precisava ter ficado quieto. Exato. Mas cuidado, o silêncio total também pode gerar desconfiança. Verdade. Como dizia o filósofo chinês Han Fei-tse, quando eles movem os lábios e dão com a língua dos dentes, eu posso compreender suas verdadeiras intenções. Observar é a chave. Tanto o que é dito quanto o que é silenciado. E nesse jogo de observação, a gente precisa tanto a reputação das pessoas, né? Com certeza. A reputação é como um escudo, uma armadura. Uma boa reputação te protege, abre portas, te coloca em posição de vantagem. E uma má reputação. Te derruba, te coloca em xeque, te faz perder credibilidade, influência, poder. Como se a gente carregasse um histórico das nossas ações, né? E esse histórico influencia como as pessoas nos veem, como nos tratam. E aí entra a 10ª lei. Contágio. Evite o infeliz e o azarado. Essa me lembra aquela tia que adora reclamar da vida. Mas, falando sério, o que o Greene quer dizer com isso? Ele tá falando da energia das pessoas, sabe? Da positividade, da negatividade. Se você se cerca de pessoas negativas, azaradas, você acaba absorvendo essa energia, se contaminando. Faz sentido. Tipo, se você fica muito tempo com alguém que só reclama, você acaba ficando para baixo também. Exato. É como se a negatividade fosse contagiosa. E no jogo do poder, essa contaminação pode te levar para baixo, te afundar. Então, para se manter no topo, é preciso se cercar de pessoas positivas, vitoriosas. Não necessariamente. O Greene não está falando de ser ingênuo, de ignorar os problemas, mas de ter discernimento para escolher suas companhias, de saber quem te impulsiona para cima e quem te puxa para baixo. Entendi. É como escolher os ingredientes certos para uma receita de sucesso. E falando em sucesso, será que o segredo é manter as pessoas dependentes da gente? Olha, essa é uma tática perigosa. A 11ª lei. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. É um campo minado. Por quê? Parece que ter pessoas dependentes de você te coloca numa posição de poder, né? Sim, mas o problema é que essa dependência pode virar uma prisão. Você se torna refém das necessidades dos outros. Perde sua liberdade, sua autonomia. E no final, quem se isola demais, acaba. Sozinho. Como o Nikola Tesla, que por buscar tanta independência acabou marginalizado, suas ideias sendo usurpadas por outros. O Tesla era um gênio, mas não soube jogar o jogo do poder. E essa é a grande lição do Greene. A gente precisa entender as regras do jogo, as estratégias, as nuances para conseguir navegar nesse mundo complexo. E para não se perder nesse labirinto de relações humanas, a gente precisa saber com quem está lidando, né? Com certeza. A 19ª lei, saiba com quem está lidando, é fundamental. O Greene lista 5 tipos perigosos. O arrogante. E já me lembrei de alguns. O suspeitoso, o desconfiado, a serpente de longa memória e o simples. Nossa, quanta gente perigosa. Como identificar esses personagens antes de cair na armadilha? Observando, analisando, investigando. É como um detetive, lembra? A gente precisa prestar atenção aos detalhes, aos sinais, às pistas que as pessoas deixam. Tipo, aquele olhar envisado, aquele sorriso falso, aquele tom de voz sarcástico. Exatamente. E lembre-se,
As pessoas podem usar máscaras, podem fingir ser o que não são. Então, como se proteger dessas máscaras? Como saber em quem a gente pode realmente confiar? Boa pergunta. E é aí que entra a 20ª lei, que pode parecer um pouco radical. Não se comprometa com ninguém. Caramba, isso é tipo virar um eremita. Se isolar do mundo. Calma, não é bem assim. O Green não tá dizendo pra gente virar um lobo solitário. A ideia é não se deixar cegar por alianças, por amizades, por É ideologias. tipo manter a neutralidade. Você observar o jogo de poder de forma imparcial, sem se deixar levar por emoções, por paixões. Mas se a gente quiser ter amigos, aliados, pessoas que a gente gosta, Claro que a gente pode ter amigos, ter pessoas queridas, mas é importante ter clareza nas relações, saber separar o pessoal do professional, o afetivo do estratégico. eu entendi. É tipo ter um pé atrás. É ter discernimento, ter sabedoria para lidar com as relações humanas de forma inteligente, sem se deixar manipular, sem perder o controle do jogo. E falando em controle, a 28ª lei nos convida a sermos ousados, né? Seja ousar. Mas ousadia nesse contexto. Não é sinônimo de imprudência. Exatamente. É sobre calcular os riscos e enxergar oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. É como Bismarck, que usou uma mentira ousada para enganar o negociador austríaco e alcançar seus objetivos. Ou como Muhammad Ali. Que mudou completamente seu estilo de luta contra o Foreman. Exatamente, surpreendendo a todos e conquistando a vitória. A ousadia, quando bem calculada, pode ser um trunfo poderoso. Mas para garantir que essa ousadia não se transforme num tiro no pé, a gente precisa Planejar. planejar. A 31ª lei nos lembra. Planeje o fim desde o começo. É como traçar um mapa detalhado antes de iniciar uma jornada. Definindo cada passo, cada objetivo, cada obstáculo a ser superado. E para navegar nesse mar de desafios, às vezes a melhor tática é Se fazer de tolo. a 36ª lei. Faça-se de tolo para vencer o esperto. É um clássico da manipulação. É a arte de usar a aparência de ingenuidade como uma máscara. Desarmando o adversário. É como aquele ditado. Para pegar a trouxa, finge-se de sonso. Mas cuidado para não subestimar o oponente, porque ele pode estar jogando o mesmo jogo. Exatamente. É um jogo psicológico, um duelo de inteligência, e quem domina as leis do poder tem uma vantagem nesse jogo. E por falar em dominar, a gente precisa cultivar uma aura de poder, né? Com certeza. A 34ª lei, seja aristocrático ao seu próprio modo, haja como um rei para ser tratado como tal, nos convida a construir uma aura de poder. Mesmo que a gente não tenha nascido em berço de ouro. Exatamente. É como criar nossa própria realeza através da postura, da atitude e da confiança que emanamos. Me lembra o Leicester Quartet e a construção de Versalhes, um símbolo de poder e opulência. Exatamente. Mas cuidado com a ostentação excessiva. Ela pode gerar inveja, ressentimento, e é preciso saber dosar, usar a ostentação de forma estratégica. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, que tal a gente explorar a 37ª lei? Crie espetáculos cativantes. Ah, essa lei é pura magia. É a arte de transformar a vida num palco, de criar narrativas que cativem a imaginação. Tipo um ilusionista. Isso. Um ilusionista que tira um coelho da cartola, deixando a plateia boquiaberta. E no jogo do poder, essa capacidade de criar ilusões, de manipular percepções, pode ser a chave para o sucesso. Mas cuidado para não se perder nas próprias ilusões, para não se tornar um fantoche das suas próprias criações. O poder, quando usado de forma irresponsável, pode nos corromper. É um lembrete importante. E com essa dose de cautela, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho em As 48 Leis do Poder. Na próxima parte, a gente continua explorando as estratégias, os segredos, as nuances. Com ex-polêmica. As polêmicas também. Desse manual da estratégia humana que é As 48 Leis do Poder. Até lá! De volta para o nosso mergulho nas 48 Leis do Poder. Na primeira parte, a gente viu como a arte da ilusão criar espetáculos. Uau! Ferramentas poderosas no jogo social. É tipo a vida, um grande teatro, né? A gente, os atores, interpretando Muito nossos bom. papéis, Uhum. manipulando as cortinas, as luzes, criando a atmosfera perfeita. Exatamente. E para manter o show impecável, o Green apresenta a 16ª lei. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Meio contraditório, né? Mas a ideia é usar a escassez para aumentar o valor. Tipo, se valoreis rainha. Isso é como, olha, isso é um artigo de luxo, não está disponível a qualquer momento. Eu criar um mistério, uma aura de pessoa ocupada, pode aumentar o poder de atração. Sentir tipo um perfume raro. Deixa aquele aroma no ar. Instiga a curiosidade. Exato. Mas cuidado, a ausência só funciona se você tiver algo a oferecer quando reaparecer. Se não, vira só um jogo de ego. Falando em ego, a 17ª lei. Cultivar um ar de imprevisibilidade, tipo, tente me decifrar, se for capaz. É isso aí. A imprevisibilidade te blinda contra manipulações. Mantém o controle nas suas mãos. Te coloca numa posição de poder. Imagina um general que sempre ataca pelo mesmo flanco.
Previsível, né? Totalmente. Mas se ele for imprevisível, Mantém os inimigos em alerta constante. que nem o general Stonewall Jackson na Guerra Civil Americana, movimentos imprevisíveis deixavam os generais da União de Cabelo em pé. Exato. A imprevisibilidade gera medo, respeito e, às vezes, até admiração. Afinal, quem não se fascina por um enigma? Mas cuidado, imprevisibilidade sem propósito pode te levar para o caos. É como um jogador de pôquer. Blefa. Mas precisa saber a hora de mostrar as cartas. E falando em estratégia, o Green lembra da importância de concentrar nossas forças 29ª lei. Em vez de esforçar a nossa energia. A gente concentra os esforços num objetivo específico, Tipo, um raio laser, que corta com precisão. igual Michelangelo. Pintando Capela Sistina. Anos de dedicação, foco total num único objetivo, uma obra-prima temporal. Que ele tivesse dispersado, talvez não tivesse o mesmo resultado. Verdade? Isso vale pra tudo, né? Carreira, relacionamentos, projetos pessoais. Definir um alvo, direcionar as energias, aumenta as chances de sucesso. Mas cuidado para não virar obsessão. Equilíbrio é importante. Sempre. Para manter esse equilíbrio, saber a hora de agir, recuar, esperar o momento certo. Aí entra a 37ª lei. Desarme e enfureça com efeito espelho. Isso. Yeah. Usa nossas fraquezas a nosso favor. É isso. Em vez de esconder, a gente assume, exibe, usa como escudo. Tipo assim, tem essa fraqueza e daí? E o que você vai fazer? Meio provocador, né? Mas o objetivo é desarmar o oponente. Mostrar que você não tem medo de ser vulnerável. Um mestre de artes marciais. Usa a força do oponente contra ele mesmo. O Green dá o exemplo do Alcibiades, general ateniense. Usava suas fraquezas como trunfos, manipulava seus inimigos. Sobreviveu a várias traições. Alcibiades. Mestre da dissimulação, adaptação. Um camaleão social. Mas... e se a gente não quiser jogar esse jogo, preferir a honestidade, a autenticidade. Aí entra a ética, né? Até que ponto a gente justifica essas estratégias? Cada um responde por si. O importante é ter consciência das consequências, benefícios, riscos de cada ação. É como um código de conduta pessoal. Isso. Cada um define seus limites, valores, princípios e se prepara para as consequências das suas escolhas. Voltando às leis. A 40ª lei. Despreze o que vier de graça. Nada é de graça nesse mundo. Sempre tem um preço a pagar. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Toda oferta tem uma motivação, um interesse escondido. A gente precisa desvendar esses interesses antes de aceitar qualquer presente. Que é como? Cavalo de Troia. Lindo por fora. Mas com soldados escondidos dentro, prontos para atacar, generosidade excessiva pode ser uma arma disfarçada, uma forma de criar dívidas, obrigações. Então, para evitar cair nessas armadilhas, afiar o faro para oportunidades reais, desconfiar de promessas fáceis demais. Exatamente. E por falar em desconfiar, a 43ª lei. Armar armadilhas para atrair a vítima. Parece cruel, né? Mas a ideia é usar a curiosidade das pessoas como isca. Despertar o desejo de saber mais, desvendar o mistério. Tipo, um gato brincando com um ratinho. Ele seduz, provoca e instiga. Até o ratinho cai na armadilha, no jogo do poder. Essa capacidade de criar expectativas, gerar suspense é poderosa. Para a armadilha ser efetiva. Conhecer bem a presa, né? Desejos, medos, ambições. Um jogo psicológico. Conhecimento é a arma mais poderosa. Tipo um detetive. Investigando a cena do crime. Buscando pistas. E no jogo do poder? Essa investigação se volta para o comportamento humano, para as nuances da natureza humana. E para finalizar essa parte da nossa jornada, que tal a 38ª lei? Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. É contraditório, hein? Se adaptar, seguir as regras, não chamar atenção, mas e a autenticidade, a individualidade? É questão, né? Até que ponto a gente se anula para ser aceito? Para conquistar o poder? E até que ponto a gente preserva a nossa essência, nossos valores, sem ser excluído do jogo? Acho que o segredo é o equilíbrio, a dosagem. A gente se adapta, segue as regras, sem perder a identidade a voz própria. Com certeza. É um desafio. Um jogo de estratégia e adaptação. Mas com consciência e inteligência, a gente navega nesse mar de relações, sem naufragar nas próprias convicções. Última parte da nossa imersão, hein? As 48 leis do poder. A gente já viu tanta coisa. Ausência estratégica e imprevisibilidade. Concentrar forças. Até usar as fraquezas como armas. Mas o Green ainda tem mais truques para mostrar. E eu tô pronto para aprender. Dominar a arte da persuasão. Influência. Conquista. Me sinto quase um Jedi aprendendo os caminhos da força. Que a força esteja com você e para usar com sabedoria. Lei número 32. Desperte a fantasia das pessoas. As pessoas são movidas por sonhos, desejos, aspirações. Quem toca nesses pontos conquista o coração e a mente. É como? No contador de histórias, que te transporta para outros mundos, te faz viver aventuras e experimentar emoções. Do jogo do poder. Criar narrativas cativantes é essencial para inspirar, motivar, liderar. E a Lei 33 complementa, né? Descobrir o ponto fraco de cada um, direcionar a fantasia, transformar numa ferramenta de persuasão. E como ter
Um mapa da alma humana, identificando os medos, inseguranças, desejos ocultos. E com esse mapa, a gente navega com precisão, influenciando decisões, mudando comportamentos. Mas cuidado, o Vai. poder da persuasão é como qualquer ferramenta, pode ser usado para o bem ou para o mal. Ética, responsabilidade, consciência das consequências. Tipo, um cirurgião usa o bisturi para salvar vidas, mas também pode usar para ferir. A escolha está nas nossas mãos. Falando em escolhas, Lei Quarigão. Evite seguir as pegadas de um grande homem. Tentar ser a sombra de alguém que já brilha. Acaba ofuscado, né? Perdido na imponência do outro. Precisa construir seu próprio caminho, sua identidade, para deixar sua marca. Tipo um artista, busca inspiração nos mestres, mas precisa ter seu próprio estilo, sua técnica, para criar algo único. E para isso, coragem para romper com os padrões, desafiar as convenções. Para quem tenta te prender nos padrões. Lei 42. Atacar o pastor e as ovelhas te dispersam. Estratégia radical, mas às vezes necessária para desmantelar estruturas de poder corruptas, libertar as pessoas da influência negativa de um líder. Efeito dominó. Uma peça cai e todas as outras seguem. Mas, cuidado, pode gerar caos e instabilidade. Precisa estar preparado para as consequências. É como um general. Invade um território inimigo, conquista o poder, mas precisa estabelecer a ordem, controlar o caos, para não virar a derrota. E para manter o controle. Lei 39. Agitar as águas para atrair os peixes. Criar confusão, semear a dúvida, desestabilizar o oponente, para ele revelar suas fraquezas. Mas cuidado para não se afogar nessa turbulência, perder o controle. É como um mestre de artes marciais usa a força do oponente contra ele, desvia os golpes, aproveita o desequilíbrio para contra-atacar. E para se proteger? Lei 46. Não pareça perfeito demais. A perfeição incomoda, gera inveja, ressentimento, é como uma luz muito forte. Atrai insetos, predadores. Precisa dosar o brilho, mostrar algumas falhas, humanizar a imagem, despertar empatia. Igual um pavão, exibe suas penas, mas mostra as patas desajeitadas, para lembrar que ele também é vulnerável. E para finalizar, a última lei, 48. Assuma uma forma amorfa. Adaptabilidade, flexibilidade, fluidez. Como a água, se molda ao recipiente, contorna obstáculos. Sempre encontra um caminho. O jogo do poder, essa capacidade de se transformar, se reinventar, é essencial para sobreviver. Mudanças, desafios, imprevistos. Tipo um camaleão. Muda de cor, se camufla, se adapta. É isso. Chegamos ao fim do nosso mergulho nas 48 leis do poder do Robert Greene. Intenso, né? Intenso e cheio de insights. A gente viu como o poder se manifesta nas relações humanas, as estratégias, as manipulações, os jogos psicológicos. E agora? O que a gente faz com esse conhecimento todo? Essa é a pergunta de $1 milhão. O Greene nos dá as ferramentas, mas a escolha de como usá-las é nossa. É como ter um mapa, mas o destino final. A gente quem decide. Exatamente. Podemos usar esse conhecimento para construir, ou para destruir, né? Para nos proteger, ou para manipular. A responsabilidade é nossa. E aí? Qual lei você vai colocar em prática hoje?